Obrigado, irmão. Boa noite para você. Um abraço para todos esses irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos hoje com uma lição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que a referência: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Para esse trabalho, nós vamos buscar informações com Emmanuel. Mas, primeiro, nós estamos querendo aqui ver a lição, o início dela, como é que começa isso. Agora, é assim, Paulo, e aos irmãos que nos escutam. A época que foi escrito, essa informação veio para o Evangelho, para as Escrituras. É uma época em que não tinha facilmente luz elétrica, por exemplo, não havia por lá. Então, essa candeia era a lâmpada que clareava ao escurecer da noite. E fica sem lógica, parece sem lógica, alguém acender a luz, que era a que tinha na época, e colocar ela embaixo de um móvel. Porque o alqueire era considerado, naquela época, um móvel pequeno, né, onde se colocava o candelabro em cima. Então, é um móvel pequeno. E ele aqui, o Lucas ainda diz que não é possível colocar debaixo da cama. E a gente fica imaginando, num tempo em que todos nós que estavam naquela época tinham o conhecimento de que a luz era para clarear. Ainda hoje, a gente só acende luz se precisar de uma claridade a mais, não? Então, a lição nos traz, pelo entendimento de Lucas, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada é secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Está em Lucas, né? No capítulo 8, versículos 16 e 17. A primeira informação que nós temos de Mateus é no capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. E aí nós vamos aqui ver, por exemplo, no livro Fonte Viva, Emmanuel. Emmanuel ele está nos dizendo: em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a contribuição do conhecimento, a distribuição do conhecimento, desculpa. Sem o amparo irmão e a fraternidade não se concretizará no mundo. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Olha só que interessante isso que Emmanuel está dizendo para nós. Sem que nós tenhamos a disposição de trabalhar, de se esforçar para levar, com a palavra mesmo, né, a informação para aqueles que ainda precisam mais, esse conhecimento ele fica parado.
se alguém tem. Ao contrário, o dever de cada um de nós é de acender a luz. Na doutrina espírita, a gente aprende que a gente tem que manter essa chama acesa, porque a doutrina espírita é a luz que veio clarear a nós, a humanidade, agora presente no mundo. Esse tempo que a doutrina está conosco, como é que nós estamos nos comportando em relação a iluminar ou a clarear alguma dificuldade que haja ao nosso caminho? Como nós estamos pisando no chão que nos abriga, com pés firmes e com olhos abertos para ver? Ou estamos ainda a tatear no escuro com a lâmpada guardada, sem escola? No momento em que nós estamos vivendo agora, com as dificuldades que surgem, nos forçando a abrir o olho e ver que somos criaturas iguais em todos os sentidos da vida. Não há um que possa se destacar, a não ser pelas coisas materiais. A posse, o mando, o poder. Se destacam alguns. Mas em relação à irmandade divina, não. Somos iguais, com as necessidades iguais sempre. Um vírus só chega e nos arreda das nossas atividades e nos põe a igualar-se com os outros. Interessante, né? Emmanuel, no livro Renascer, Nascer e Renascer, no capítulo 9, ele fala da candeia. E olha o que ele está nos dizendo aí. O ensinamento do Cristo, porém, lançou raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. Olha isso. O ensinamento do Cristo, porém, lançou raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa na lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nossa atitude positiva dos variados ângulos da existência. Atitudes positivas. Como nós estamos fazendo a nossa caminhada agora? Qual é a minha contribuição com a vida? Porque a vida me dá tudo. Eu tenho a luz do dia, eu tenho a noite para repouso. Eu tenho o ar de graça que me abastece a vida. Eu tenho a palavra, fala que posso falar. Eu posso ver, posso ouvir, posso. Mas e o agradecimento que eu tenho com isso? Onde está? O andar da vida, diz Emmanuel, o discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. O discípulo do Evangelho é obrigado é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. E perante a nossa convivência, como estamos nos conduzindo na vida, eu tenho me colocado à disposição daqueles que estão mais próximos de mim, esses que a gente tem como uma família consanguínea, por exemplo. Eu tenho dado de mim aquilo que é necessário fazer pela responsabilidade que assumi.
Pergunta que eu faço a mim e fico a dever informações. O que eu estou fazendo com o meu semelhante? Aquele que me abriga numa posição de trabalhador, aquele que me dá a oportunidade de ganhar a sobrevivência que é necessária para a nossa matéria, no corpo físico mesmo. Precisamos ter recursos para isso, é claro. Mas qual é o meu comportamento em relação àqueles que me abrigam para que eu consiga os recursos no trabalho? Ou como eu estou me comportando perante as informações que eu tenho tido? Jesus ele fala para nós que a gente precisa amar. Eu me pergunto, como eu estou expressando essa virtude? Ainda deixo a desejar. Mas ele também diz, é dando que se recebe. E nós vamos ver que a gente está recebendo e, às vezes, não está dando. A palavra, por exemplo, que maravilha que é a expressão da fala. Na lição, ele diz que no livro Fonte Viva, ainda, ele está dizendo, em verdade, o sermão edificante é o auxílio fraterno, e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Está vendo? Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Olha que coisa. É necessário, então, que nós tenhamos comunicação pela fala de proveitos para com aqueles que convivem conosco. Quantas vezes uma palavra áspera ou a gente descuida-se numa pequena frase e magoa as pessoas que estão conosco. Às vezes até o cansaço que às vezes ocorre pelo trabalho que nos gasta as energias. São tantas as oportunidades que a gente está tendo para ver e acaba não enxergando. Na passagem do Evangelho aqui, ele está dizendo, Jesus está falando que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Não é? Mas quantos de nós agora estamos fazendo isso ainda? A vela está acesa, a lâmpada está acesa, a luz está clareando a nossa vida, com o Evangelho de Jesus, é luz viva em nossa vida. O Cristo não deixou de trazer as informações que carece, a gente está em dias com elas. É verdade isso. E nós estamos com o Evangelho na mão, sempre, e descuidando-se da orientação do Mestre. A época que foi escrito isso aqui, nós estamos vendo lá Mateus e Lucas, trazendo informações conhecidas para o povo e desrespeitadas. Por isso, a observação de Jesus, não se acende uma lâmpada para pôr debaixo de um vaso ou embaixo da cama. Nós acendemos as lâmpadas da nossa inteligência, da disposição que a gente precisa ter, é do conhecimento para clarear
a nossa vida e aqueles que estão conosco. Ao chegarem, encontrem luz. Quantas pessoas estão chegando em nossa vida, no caminhar nosso, nessa existência agora? São bastante. Todos os dias aparece sempre uma novidade em nossas amizades, nossos relacionamentos. Quando você está trabalhando, o seu trabalho parece rotina, nunca é. Tem modificações sempre. O dia que a gente amanhece, por exemplo, ao alvorecer do dia, nós acordamos e respiramos um ar que nos abastece a vida. A nossa gratidão pelo ar está sendo expressada por nós. Em muitos casos, desprezamos essas oportunidades. Acordamos apressado porque temos que pegar o ônibus ou enfrentar um trânsito difícil para chegar ao trabalho. Lá no trabalho, nós temos dificuldade porque as pessoas não estão de acordo com o nosso entendimento e fazem exigências para conosco. Em grande maioria, nós estamos discordando sempre das oportunidades que nos chegam. Isso é demonstrar a luz. Para alguns, é desperdício. Para outros, descuidos. A maioria de nós estamos descuidados com as orientações de Jesus. No caso do nosso estudo de hoje. Não temos, assim, uma oportunidade de estar 10 minutos. sem... Falta 10 minutos. Não estamos agora com a oportunidade, ou não nos falta a oportunidade de fazermos a nossa parte, de acender a nossa luz e clarear a estrada. Na noite, que está próximo a cada um de nós, ela pode nos alcançar a qualquer instante. Essa noite do repouso, que a gente chama de morte, às vezes é mais vida, nós não conseguimos entender. Mesmo com a doutrina na mão, com os ensinamentos que chegam, não conseguimos compreender que a morte é um favor, é uma graça, é uma bênção que a vida tem. Porque ao desencarnar, se conseguirmos fazer, porque muitos de nós falecem o corpo, mas não desencarna da terra, da posse, do poder, das coisas materiais que nos acostumamos ter. Vamos abrir os nossos olhos e observar Jesus, trazendo nas suas mãos a luz do amor perfeito. Fazia questão o mestre de estar com os mais pequenos, fazendo que eles fossem também iguais aos grandes. Na época, o poder era forte de muitas pessoas, sim, mas a luz do Divino Mestre vencia todos sem medo. Nunca teve alguém que fosse acostar-se a Jesus, que tivesse decepção, ele não lhe atendesse. Isso nunca pôde acontecer. Nós precisamos estar agora fazendo assim, trabalhando constantemente, lutando contra as tendências que ainda nos é forte, na discórdia, no desamor, no jeito de fazer as coisas. Mas a gente pudesse estar presente com Jesus, ou então ter pelo menos a ciência de que Ele está conosco, pois a sua promessa é clara, nunca precisamos esquecer.
Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregado ou aflito, e eu vos aliviarei. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é isso? Quem abraçou o fardo de Jesus com sinceridade e disposição, está hoje, ao desencarnar, com a luz acesa ainda na mão. Ou então encontra a claridade nos becos que a vida tem, não fica escondido nem tristonho. Ele está bem alegre, contente, porque cumpriu o seu dever que lhe foi posto pelas suas obrigações, de viver aqui na Terra, como vive toda a gente, mas fazer o que foi possível, com força, com fé, viva e presente. A lei de adoração, a lei de evolução, a lei de justiça e de amor, de fraternidade com os irmãos, é sempre um caminho aberto para nós podermos traquejar, sem medo. Não temos medo. Vamos em frente. A vida é longa até a eternidade. Imagina cada um de nós conhecendo esses valores que se põe à disposição daquele que pode nos guiar, porque dizemos sempre que Jesus é o guia. Sigamos o guia, então. Falamos que é um modelo e nós estamos fazendo a diferença. Vamos em frente, meus irmãos, conscientes que a vida vai, queiramos ou não, um dia alcançaremos a pátria da salvação. Conheces a verdade, vos libertarei, disse o Senhor Jesus. Qual é a verdade que eu preciso conhecer para me libertar? Hoje, beirando aqui 85 anos, eu poderia saber qual é a minha verdade. Os cabelos foram embora, deram tchau e foram assim. Agora, o que ficou para que eu possa me aprumar? Estou vivendo dignamente com os ensinamentos do Mestre? Estou pisando, falseando, tentando, sem conseguir melhorar em algum ponto para voltar mais consciente do dever que tem a cumprir. É interessante, Paulo, e aos irmãos que nos escutam, que vocês e nós aprendamos a viver pacificamente. As notícias que nos chegam, informação que vem de todo lado, bombardeiam o nosso entendimento, nos tirando até a razão. Mas agora, meus irmãos, esse pequeno vírus vem invocar todos nós para tomar uma decisão, viver na graça de Deus, viver com Jesus, o Cristo de Deus, fazendo o seu trabalho sem prejudicar o irmão. Eu sou muito agradecido, fico bem, muito satisfeito quando tenho a oportunidade de expressar
Isso que estou fazendo agora. Sem contar que os outros estejam comigo fazendo assim. Mas eu tenho que me dizer para mim mesmo, quem sou eu? Onde estou e para onde vou? Eu já sei. Obrigado, Paulo, obrigado a quem me dá essa oportunidade. Agradeço a Deus, o nosso Pai, por estar aqui ainda. Aos benfeitores misericordiosos que nos assistem, nos amparam, nos protegem sempre. E a esses que estão conosco, que às vezes nos cobram sim. E é muito interessante que são esses que precisamos valorizar, porque sem que alguém nos cobre, não temos o que pagar. E nem aprendemos que é assim. A gente precisa quitar tudo aquilo que não fez ou que fez de maneira inconsciente há outros tempos. Esta hora é oportuna para a gente ficar mais sossegado, pensar, raciocinar no nosso compromisso de estarmos aqui agora, no orbe terrestre, reencarnados, na época que a luz brilha mais, nessa vida nova, conhecimentos que estão aí, que são muito valiosos, tecnologia avançada. É possível muitas coisas. O nosso interior, a nossa intimidade, o ser que é ser eterno que sou, é preciso ter conhecimento de mim mesmo, para me conduzir de forma que não venha a reclamar ou me sentir envergonhado à volta que se aproxima. Para todos nós. Estamos indo e voltando. Estamos aqui, estamos lá. E esse lá é aonde? Nós dizemos que a nossa pátria é a pátria espiritual. É mesmo? Ou a nossa pátria é a pátria material? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Foi escrito isso. Eu vivo no coração do mundo. Não posso discordar do resto do mundo, né? Dos outros povos por aí. A crença, a religião ou a religiosidade não infere em nenhum momento na convivência fraternal. Deveríamos estar atentos para amar. Uma boa noite, muita paz. Essa questão do conhecimento, nós, do movimento espírita, da doutrina espírita que nos traz, eu acho até que você falou um pouco, comentou um pouco, apesar dessa gama de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nesse momento de pandemia, nós podemos perceber que nós, de alguma forma, né, de repente, nós ficamos assim, um pouco ansiosos, depressivos, sofremos um impacto dessa situação. Apesar de todo esse esclarecimento que nós temos sobre a vida aqui e a vida fora daqui. Isso seria também uma referência em relação a essa candeia, que, de repente, nós, em alguns momentos, nós não tiramos debaixo do alqueire para que ela realmente possa iluminar a nós e aos outros. Gostaria apenas de uma reflexão sua sobre essa situação, e aí a gente encaminhará para a finalização da palestra de hoje, tá bom? Gratidão. Sim. Olha só, a gente às vezes fala de conhecimento. Eles estão aí, os conhecimentos, mas nós estamos fazendo uso? Não é época de pandemia, você citou a pandemia aí. Nós estamos vivendo um momento especial, é excelente esse momento. Falar disso publicamente, para quem não conhece a doutrina espírita, é loucura. É apedrejado.
Então, olha a vantagem que é a doutrina espírita, né? Nós estamos hoje, embora desconhecendo a que viemos fazer aqui, mas mesmo assim nós não temos mais essa dificuldade de compreensão. Não é um avanço? É o Consolador prometido, Paulo. Essa doutrina de verdade é o Consolador prometido que Jesus fez. Está trazendo para nós o conhecimento do que a vida é, embora não nos conhecemos ainda. Agora, grande quantidade de nós que estamos na doutrina espírita ainda não conseguimos compreensão suficiente para respeitar o momento que vivemos. Não só agora, nessa pandemia, não, mas qualquer ocorrência que há no mundo que nos chama a atenção, a gente acaba se afligindo, né? Esquecendo que é aí que Jesus está nos aguardando. Vinde a mim, todos vós, repetindo isso, que têm aflição, estejam sobrecarregados, respeito pelas pessoas que estão desencarnando aí, muito necessário. As famílias que estão sofrendo esse processo, nosso respeito profundo. É difícil mesmo, é muito complicado a gente se distanciar daqueles que estão conosco, e principalmente agora, no momento que tem ido muita gente de vez. Mas, se você observar, o aborto mata no mundo mais do que a pandemia qualquer no mundo. Se mata mais pessoas abortando e suicidando do que nesses processos assim. Nós, a espírita, precisávamos estar atentos a isso, não desperdiçando a oportunidade do respeito pela ocasião que está acontecendo. As nossas preces, Paulo, a prece daqueles que estão sossegados, tranquilos e calmos. Jesus não esqueceu de dizer isso quando quiser orar. Vai, entra no teu quarto, fecha a porta, e aí sim, ora ao Pai. Diz para o Pai o que está precisando. Se nós, o espírita de agora, tivermos a oportunidade, a vontade, a disposição de fazer isso, juntar-nos em oração, em benefício de todo esse que está aí, sem saber rezar e aflito, olha, Paulo, é muita ajuda. É muito importante a oração. E a calma. Sem a calma, nós não podemos orar, não é? Sem estar sossegado, não. Vamos deixar um pouco a aflição. Ela existe por perto de nós? Sim, é normal. Vamos orar por todas as pessoas que estão com dificuldades? Dever nosso. Mas vamos nos posicionando conosco mesmo fora da aflição. Porque aí nós precisamos ajudar. E o mestre convocou aqueles que querem seguir a Jesus, sabem que as aflições vêm e nós precisamos vencê-las e com elas mesmo fazer o trabalho que é preciso fazer em relação ao bem e ao amor, a compreensão, o entendimento que nós precisamos ter de tudo que vem. Deus não erra em nenhum ponto. Jesus é um cuidado muito conosco, não esquece nós nem um instante, está junto. Então, não tem nada que esteja fora do eixo. Nós é que precisamos nos agasalhar em harmonia conosco mesmo, para poder vencer e seguir aprendendo. Gratidão, Giovanni, gratidão pelas palavras aí, certamente iluminadas pelos espíritos amigos que são sua companhia constante.